Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Hoje trago a resolução de algumas questões de uma prova aplicada pela VUNESP já no ano de 2023. É para o cargo de professor. Aqui na descrição do vídeo há o link do nosso curso da VUNESP exclusivo para o cargo de professor. Vamos à resolução das questões. De acordo com a norma padrão de emprego de colocação dos pronomes, o trecho destacado na frase elaborada a partir do texto pode ser reescrito como indicado entre parênteses em colocação pronominal. Será que o pronome tem que vir antes ou depois? Agora, quando vier para substituir, é mais fácil. Se vier para substituir, o que você vai fazer? Você vai observar a transitividade do verbo. Para os leitores, a leitura é uma prática que traz o quê? Verbo transitivo direto. Então, é para substituir, já escreva aí. Se eu tenho um verbo transitivo direto, terei o a como complemento. Se for transitivo indireto, terei lhe ou lhes. O a e suas variações pode ser lo, las, no, nas, nos também. Então, vai depender. Para leitores, é uma prática que traz. Ela traz o que aos leitores? Será que neste caso aqui é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto? Aqui você já observa o quê? Que traz aos leitores, então, aquele verbo que vem acompanhado de preposição, você já sabe, não é verbo transitivo direto. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Posso usar lhe ou lhes? Posso sim. Agora, que lhe traz. Agora vai trazer a quem? Aos leitores. Eles. Eles, então, eu uso o quê? Lhes. O correto seria que lhes traz. Então, nada de lhes. Nada de lhe. O correto seria lhes traz inúmeros benefícios. Benefícios. Mestre, mas não deveria ser lhes trazem? Para saber se o verbo traz vai para o plural, tem que identificar o sujeito. A leitura é uma prática que traz aos leitores. Quem traz? A prática traz. Então, o correto seria que lhes traz. As próprias descobertas e aprendizados é por meio das histórias que os pequenos reconhecem descobertas e aprendizados. Reconhece. Eles reconhecem quem? Verbo transitivo, ou que no caso, verbo transitivo direto. Então, posso usar a como complemento verbo transitivo direto? Sim. Mas descobertas e aprendizados são eles. Eles não é a, eles é os. Então, o correto seria que os reconhecem. A leitura em família pode estar desprovida da intenção pedagógica, mas ela promove a aproximação entre os familiares que praticam a leitura. Então, eles praticam o quê? Verbo transitivo direto. Como terminou em som nasal M, só você se lembrar do alfabeto, MN. Então, praticam aqui está correto. Mas ok, eles praticam a leitura. A leitura, ela como complemento, eu vou usar o oblíquo átono A. Agora, aqui você observa que eu tenho um pronome relativo. Pronome relativo é a palavra atrativa, então o correto seria que a praticam. Pronome relativo, caso de próclise. Tratando-se de um vasto repertório de leitura, às vezes os pais não têm esse repertório. Às vezes eles não têm o quê? Verbo transitivo direto. Posso usar o sim. Esse repertório, ele é o pronome oblíquo átono o, e aqui eu tenho o N de Enéas, palavra negativa, então o correto é não o tem. Lendo poemas e narrativas, as crianças identificam-se com fadas e bruxas, têm medo da morte, de enfrentar o quê? Verbo transitivo direto. A morte, ela. Então, vai ser a. De enfrentar-lhe, não. O correto seria o quê? Enfrentá-la. Quando o verbo termina em R, S ou Z, você retira o R, S ou Z e acrescenta o L. Então, o correto seria enfrentá-la. Precisava disso daqui? Não, eu enfrento o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu não uso lhe como complemento, porque o lhe eu vou usar em um verbo transitivo indireto. Lembrem-se disso. Considere os trechos do texto. Em conformidade com a norma padrão de regência verbal e nominal, assunto muito extenso.
Mestre, como melhorar? Lendo muito e observando a regência dos nomes, dos adjetivos, advérbio também e principalmente a regência dos verbos. Então, eu tenho de observar aqui o quê? Regência verbal e também nominal. Vamos substituir? Então, se escolheram ler aquele livro. Então, se optaram, ok, ele escolheu, ele optou. O verbo está correto, mas e a regência? Escolheu, preferiu, escolheu, pretendeu. Aí nós precisamos ver primeiro. Tem duas possibilidades, comece por aquela mais fácil. Quem se interessa por alguma coisa, negligente com alguma coisa, então é importante você se lembrar disso. Duas possibilidades, comece pela mais fácil. Então, se optarem a ler, quem vai praticar a ação de optar, vai optar por alguma coisa. Então, descarta a alternativa A. Então, se preferiram em ler, nada disso. Eu prefiro uma coisa a outra. Ninguém prefere em maçã a pera, ele prefere maçã. Então, aqui é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, ele vai pedir a preposição? Não. Então, se pretenderam em ler, ele pretende fazer isso. Verbo transitivo direto, de novo, não vou usar a preposição. Então, se propuseram, quem se propõe a trabalhar, a ler. Nada disso. A alternativa é somente com a primeira parte já gabaritamos. Então, se dispuseram, quem se dispõe a alguma coisa, correto? Ele tem interesse por esse terror, não tem problema. Não ser negligente, quem é negligente em alguma coisa. Dá relevância, quem dá alguma coisa a outra, então dá relevância a esse terror. Preocupar-se a esse não, quem se preocupa com. Como saber isto? Lendo, lendo, lendo. Estar atento, quem está atento a alguma coisa mesmo. Então, a alternativa é que está correta. Duas possibilidades, comece pela mais fácil. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância verbal. Tem concordância verbal, prova da VUNESP, mais tranquilo, porque ela cobra principalmente o verbo haver no sentido de existir, outra coisa. Além disso, atenção também ao verbo fazer, indicando tempo passado. Sempre terceira pessoa do singular. Primeira coisa, você identifica o verbo. Então, aqui. Mas a linguagem é um dos fundamentais para que a criança estabeleça. Faça isso e faça a pergunta. Então, quem está praticando a ação de estabelecer? A criança. A criança, sujeito no singular. Então, o verbo precisa estar no singular também. Então, há muitos caminhos. Existem verbo haver no sentido de existir, ele não vai para o plural. O que é um dos fundamentais? A linguagem. A linguagem é, então aqui está correto, para que a criança, quem pratica a ação de estabelecer? A criança. Sujeito no singular, verbo também no singular. Estabeleça relações. Obras que convém. O que convém? As obras, então, sujeito no plural, verbo também no plural, então aqui concordância ok. Aos que iniciam, quem pratica a ação de iniciar? Aqueles, então esse os aqui também a gente vai entender que é o sujeito, então ele também vai para o plural. Então, aos que iniciam, poderia falar o quê? Aqueles que iniciam o contato com os livros são as que oferecem. Aí você vem aqui e faz a pergunta. O que são? Então, as obras, observe a distância desse sujeito para o verbo. As obras são as que oferecem, quem também oferece? As obras, de novo, experiências táteis e auditivas, show de bola. Então, as obras convêm, aqueles iniciam, as obras são, as obras oferecem. Viu como é interessante? Identifique o verbo, faça a pergunta para você localizar o sujeito.
O hábito da leitura praticado nos espaços domésticos podem gerar. O que pode gerar o hábito? Sujeito no singular, o verbo no singular. Então, o correto é o quê? Pode gerar mais intimidade. Existem ações. Isso daqui é objeto direto ou sujeito? Vamos ver o que existe. As ações, então. As ações existem. Sujeito no plural, o verbo também no plural. Então, vamos ver aqui. Desenvolver competências como dotar os alunos de um comportamento investigativo são responsabilidade. Então, vamos aqui de novo. O que é a responsabilidade da escola? O que é a responsabilidade da escola? Você faz a pergunta com o verbo, com o predicado, para você localizar o sujeito. O que é a responsabilidade da escola? Desenvolver competências. Então, desenvolver competências aqui, eu vi que é o sujeito oracional. O que é sujeito oracional? Aquele que vem por meio de oração. Sujeito oracional, vamos substituir por isso. Sempre que tiver sujeito oracional, o verbo no singular. Desenvolver competências é responsabilidade da escola. Isso é, eu não falo, isso são. Compreendeu? Bem interessante aqui. Sujeito oracional, a VUNESP, agora neste ano, cobrou na prova. Há algum tempo ela não cobrava dentro de concordância sujeito oracional.